Olá, irmãos, aqui é o pastor Alberto Seiruoc. Estamos nesta noite trazendo uma mensagem ao seu coração, a fim de que esse período de isolamento possa ser atravessado com mais tranquilidade, com muita oração, a fim de que possamos sair dessa experiência mais fortalecidos. E hoje, então, eu quero falar a respeito do caminho da prosperidade, né? Descobrindo o caminho da prosperidade. Eu quero então convidá-lo a abrir as suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 1, os versículos de 1 a 9. Abra suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Eu vou ler o versículo 8, que vai ser o versículo que eu gostaria de destacar nesse momento, nessa nossa reflexão, mas eu quero fazer o acompanhamento de todo o texto durante a nossa reflexão. Josué 1,8 diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos orar nesse momento ao nosso Deus. Quero convidá-lo a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e levar os seus pensamentos a Deus em oração. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, neste momento nós te suplicamos que as tuas mais ricas e preciosas bênçãos venham recair sobre a vida do teu povo, os teus servos, onde estiverem reunidos, aqueles que estão vendo e ouvindo este vídeo, que possam neste momento ser tocados pela tua mão poderosa e ser, cada um deles, ó Deus, abençoados ricamente por ti, guardando, protegendo, livrando-nos do mal. Dá-nos, ó Deus, neste dia, a oportunidade de sermos mais uma vez abençoados pela tua palavra, que o teu Santo Espírito se utilize dela para falar aos nossos corações. É o que nós te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Descobrindo o caminho da prosperidade. Todas as pessoas querem ter uma realização na sua vida. E nesse momento, quando estamos confinados em nossas casas, em nossos lares, atravessando uma série de problemas, tendo que resolver uma série de coisas, é natural que a preocupação ela bata em nosso coração, bata a porta do nosso coração e nós ficamos com sentimentos de medo. O que será depois do confinamento? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Será que eu vou manter o meu emprego? Então eu gostaria de trazer para você, nesta oportunidade, uma palavra de esperança. Josué, ele foi escolhido por Deus para liderar o povo para entrar na terra prometida, em Canaã. E ele é escolhido logo após a morte de Moisés. Então Moisés morre, Josué é escolhido por Deus para liderar o povo, e ele então passa a ser, naquele momento, o sucessor de Moisés. Quando nós lemos o início do livro de Josué, os versículos 1 e 2 diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, nessa chamada que Deus faz a Josué, Deus também faz algumas promessas a ele. Normalmente, eu gosto muito desse texto e chamo essas promessas de Deus de as 7 promessas de Deus a Josué. Eu quero então analisar com você nessa passagem bíblica essas 7 promessas de Deus. Como é que eu identifico as promessas de Deus nesse texto? Bom,
promessas são coisas que irão acontecer. Então, os verbos eles vão estar no futuro. Então, basta encontrarmos os verbos no futuro e nós vamos encontrar as 7 promessas de Deus. A partir do versículo 3, nós lemos assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, desde toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Então, a expressão será o vosso termo é a promessa de Deus, verbo no futuro. Versículo 5. Ninguém poderá resistir, ninguém poderá te resistir. Mais uma promessa. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Então, serei contigo é a terceira promessa. Não te deixarei, quarta promessa. Nem te desampararei. Então, temos aqui a quinta promessa. Serei contigo, ninguém poderá te resistir. A terra será o vosso termo, não te deixarei, nem te desampararei. Você está seguindo aí a passagem bíblica? Está conseguindo identificar as promessas de Deus a Josué? Continuando, ele disse aqui: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás, mais um verbo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, porque tu farás este povo herdar, porque eu jurei. Então, essa promessa que Deus faz a Josué é porque ele vai cumprir o seu juramento. E o versículo 7 diz: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme o livro a toda a lei, que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, nós contando os verbos no futuro, nós temos: será o vosso termo, ninguém poderá te resistir, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Até aqui temos 5. Porque tu farás este povo herdar. 6. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então nós temos aqui 8 promessas. Pastor, o senhor não disse que eram 7? Como agora tem 8? É porque se você analisar a promessa do versículo 5, quando ele diz assim: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Essa promessa de que Deus seria com Moisés, quando você lê o versículo 9, ele diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ou seja, Deus, na verdade, não está dizendo que ele seria com Josué. Deus já estava sendo com ele. Deus já estava presente na vida dele. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Bom, Deus fez promessas a Josué. E talvez neste momento você esteja se questionando: mas essas promessas, elas foram específicas para Josué. Essas promessas Deus fez para Josué. E quais são as promessas que Deus tem para a minha vida? Quais são as promessas que são minhas? Quais são as promessas que Deus tem para mim? Talvez essa seja a sua preocupação neste momento. Mas eu quero dizer para você e te explicar que
muitas vezes nós ficamos muito afoitos, né? Ficamos muito preocupados ou ficamos muito focados naquilo que nós queremos alcançar. Isso é um problema? Na verdade, não. É até uma coisa boa. Você está focado num objetivo. Todavia, às vezes nós ficamos só de olho na bênção. Ficamos de olho na promessa ou nas promessas de Deus. E nos esquecemos do caminho que nós temos que percorrer, da estrada que nós temos que seguir. Ou seja, o processo que nós temos que passar para alcançarmos a promessa. Deus fez a promessa a Josué. Ele disse para ele que faria prosperar em seu caminho e que ele seria bem-sucedido. Deus fez a promessa. Mas Deus não disse para Josué: olha, Josué, essas promessas agora são suas. Essas bênçãos são suas. Mas agora, Josué, é por sua conta, né? Corre atrás das bênçãos, vou te dar uma palavra de ânimo, esforça-te, tem bom ânimo, vá em frente. Não, Deus não só deu a promessa a Josué. Deus também deu o método. Deus mostrou o caminho. Deus disse a ele como ele deveria fazer para alcançar essas promessas. Então, o mais importante, né, digamos assim, ou talvez equivalente às promessas, não é a promessa em si, é o caminho, o método para chegar lá. E Deus deu esse método, Deus deu esse caminho. A palavra método, ela vem do grego. São duas palavras gregas, metá e rodós. Metá significa através de, e rodós significa caminho. Método é o caminho através do qual nós vamos chegar a um objetivo. Ou seja, o caminho para alcançar a promessa, esse caminho é o método de Deus. Não adianta você ter a promessa se você não sabe como alcançá-la. Eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você raciocine comigo neste momento e reflita. De que adianta você ter uma promessa de Deus para a sua vida, mas você não sabe como alcançá-la? Você tem a promessa, mas existe um caminho para percorrer, e você não conhece esse caminho, você não conhece esse método. Quer um exemplo? Nós temos a promessa, por exemplo, da vida eterna. Deus fez aos homens a promessa da vida eterna. Deus deu essa promessa para todas as pessoas. Mas nem todos sabem o caminho. Nem todos sabem como alcançar essa vida eterna. Não conhecem o método de Deus. Então, eu quero fazer mais uma pergunta. De que adianta você ter um tesouro e alguém disse que esse tesouro é seu, que ele está em algum lugar, numa caverna, só que a pessoa diz: olha, eu perdi o mapa, eu não sei onde é essa caverna mais. O tesouro é seu, ele está lá na caverna, mas eu não tenho mais o mapa. Então, quanto vale esse tesouro lá na caverna, sem que você tenha o mapa, sem que você saiba onde ele está, sem que você saiba como chegar lá? Quantos tesouros existem nos navios afundados no meio do oceano? Multidões de tesouros, muita riqueza afundada lá no meio do mar, junto com seus navios. Só que você não sabe onde está. Você não sabe como chegar lá e você não sabe onde estão esses tesouros. Eu pergunto, quanto é que vale tudo isso para você? Quanto é que vale esse tesouro na sua vida?
ele não vale nada. Sabe por quê? Simplesmente porque você não sabe como alcançar. Você não sabe como chegar lá. Nós temos um céu a ganhar e muitos não sabem como chegar a esse céu. Deus, ele não somente fez as promessas a Josué, mas também deu o método, mostrou o caminho, o mapa para alcançar essas promessas. Esse mapa é o método de Deus. E ele serve para todo mundo. Ele serviu para Josué, ele vai servir para a minha vida e com certeza vai também servir para você. Então, meu irmão, minha irmã, eu sei que você, nesse momento, pode estar atravessando inseguranças, medos, talvez tristeza, mas eu quero dizer para você observar as promessas de Deus e começar a percorrer o caminho para alcançar essas promessas. Você vai ficar focado nas promessas? Não apenas focado nas promessas, mas também você vai ter que focar no caminho que você vai seguir, o caminho que você quer escolher. A nossa vida, ela não é aquela corrida, né, dos 100 metros rasos, onde o corredor fica olhando apenas o objetivo. A nossa vida é como uma maratona. São muitos quilômetros para ser percorridos. Agora, você precisa saber qual é o caminho certo. Qual é o mapa? Qual é o segredo? Para que Deus nos faça prosperar em nosso caminho e sermos bem-sucedidos. Então, no versículo 8, ele revela esse método que eu quero deixar para você neste momento. Lá no versículo 8 ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então, Josué deveria estar constantemente falando a palavra de Deus. Mas como é que ele falaria essa palavra de Deus? Ele diz: antes medita nele dia e noite. Ou seja, para que ele pudesse falar as palavras do livro da lei, ele precisava antes meditar nessa palavra. Pensar nela, refletir. E ele diz, para que, né, esse para que indica o objetivo, tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Ou seja, você vai ler a palavra de Deus, você vai meditar nessa palavra dia e noite, vai falar nela e você vai viver conforme esses princípios. Você vai fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. E ele então conclui dizendo, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse porquê então mostra exatamente como nós temos que fazer para termos a prosperidade e o sucesso. Se você fizer essas coisas, se você ler a palavra de Deus, meditar nela, se você falar essa palavra e viver conforme essa palavra, então Deus fará prosperar o seu caminho e você será bem-sucedido. Então hoje eu gostaria que você meditasse, né, exatamente nas palavras de Deus a Josué. O resultado final é a prosperidade. O resultado final é o sucesso. Ou seja, prosperidade e sucesso são consequências desse caminho que nós percorremos. Se você não segue pelo caminho correto, você não chegará ao destino esperado. Porque então ele fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu quero então concluir a mensagem deste momento dizendo o seguinte para você. Se Deus dissesse a Josué, olha Josué, fica tranquilo, vai dar tudo certo na sua vida, é só você pensar positivo,
É só você não ter insegurança, né? Desde que a insegurança vá embora. Será que Josué seria bem-sucedido? Será que apenas pensando positivamente ele conseguiria vencer todas as dificuldades que ele enfrentou em Canaã? As mudanças, elas não têm que se operar apenas no nível da nossa consciência. Elas até começam pela nossa consciência, mas elas têm que se aprofundar mais. Ela tem que ir para o nosso subconsciente. E o subconsciente é a nossa alma. E é lá que ocorrem as verdadeiras mudanças na nossa vida. Se eu dissesse para você, olha, para de fazer, né, as coisas que você está fazendo, pare de agir como você está agindo, né, haja como Deus quer que você haja. Você não vai conseguir. Você vai tentar, mas você não vai conseguir. E você vai dizer assim, olha, eu já até tentei mudar a minha vida, mas eu não consigo. Eu já tentei, mas é difícil. Eu estou tentando, mas não estou conseguindo. A pergunta é, por que as pessoas não conseguem mudar de vida? A Bíblia é muito clara com relação a este assunto. Ela diz o seguinte, você não pode viver uma nova vida tendo pensamentos antigos. Você precisa renovar a sua mente. E a única maneira de você renovar a sua mente é estudando, lendo e falando a palavra de Deus dia e noite. Você só vai poder falar a palavra de Deus, você só vai poder pronunciar essas palavras quando você incorporá-las na sua vida. E você só vai conseguir incorporar essa palavra na sua vida quando você começar a meditar nela. Há um caminho para o sucesso, há um caminho para uma vida melhor, há um caminho para uma vida mais próspera em todos os sentidos. Mas você não irá conseguir isso até que tome uma decisão de renovar a sua mente e viver os planos de Deus na sua vida. Essa é a condição. A prosperidade e o sucesso dependem da mudança dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, da nossa vida, tanto externamente quanto internamente, tanto na mente quanto na alma. Tem uma frase que diz assim, se você fizer o que você sempre fez, você obterá o que você sempre obteve. Então, se você quiser algo novo na sua vida, você precisa mudar. E a decisão está em suas mãos. Eu faço um desafio a você neste momento. Eu quero que você se dê essa nova oportunidade. Mude a sua vida. Siga o método de Deus. Comece a moldar a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Eu deixo então uma passagem bíblica para você meditar. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, que diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Que Deus assim nos abençoe e guarde. Que você possa ficar bem, muito tranquilo. Continue assistindo os nossos vídeos, já tem alguns que já foram postados. Se você não recebeu a comunicação, você se desinscreve e se inscreve de novo, porque nós estamos iniciando e nesse começo, né, tem sido assim bastante embaraçoso, bastante difícil na gravação e na postagem dos vídeos. Alguns erros são cometidos e que você possa nos perdoar, né, por esses equívocos, né, de navegadores da internet iniciantes. Mas eu peço a Deus que abençoe a sua vida. Se você precisar de alguma coisa, pode entrar em contato conosco. Se você souber de algum irmão, de alguma pessoa que esteja passando por alguma dificuldade, entre em contato conosco para que nós possamos ajudar os nossos irmãos em Cristo. Fique com Deus e que, nesta hora, né, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja com todos vocês. Amém.